Oi, nos próximos 7 dias eu vou passar dicas para vocês criarem personagens incríveis. Então vamos começar? Imagine que você acabou de ser apresentado a alguém. Como você faz para conhecer melhor essa pessoa? Conversa, faz perguntas. Para criar um personagem é a mesma coisa. A única diferença é que você é quem vai responder, dentro do que você espera desse personagem no decorrer da sua história. E não importa se é um herói ou se é um vilão, as perguntas são praticamente as mesmas. Um ponto importante é você fazer com que o leitor, logo no começo da trama, passe a amar ou odiar esse personagem. E isso vai depender da sua dedicação na hora de criá-lo. Você consegue esse resultado mexendo com os sentimentos de quem está lendo a partir das atitudes e da personalidade dos personagens ao longo da história. Você tem que gerar curiosidade. O leitor não pode prever o que vai acontecer, ou seja, ainda que o protagonista seja uma pessoa super calma, isso não impede que por algum motivo ele tenha uma reação violenta ou inesperada. Claro que essa reação tem que ter um motivo, e esse motivo tem que ser apresentado ao leitor em algum momento. Caso contrário, o seu personagem perde a credibilidade. Vamos à dica número 2 da criação de personagens. Se você quiser criar um personagem marcante, ele tem que fugir dos estereótipos comuns. Ele não pode ser previsível. Um vilão certamente vai ser odiado logo de cara, mas nada impede que essa repulsa seja revertida. Por exemplo, imagine que ele passe a rever as suas atitudes ou se arrependa dos males que causou e tente reparar os seus erros. Você, autor, pode trazer à tona um passado infeliz e repleto de injustiças, capaz de fazer com que o leitor se coloque no lugar dele e passe a se questionar. Será que eu, no lugar desse vilão, tendo passado por tudo que ele passou, não faria o mesmo? Da mesma forma, um personagem adorável pode revelar a sua verdadeira índole e se transformar numa criatura abominável. Pronto, você tem aí 2 personagens extremamente interessantes para a sua história. Quem assistiu Coringa vai entender direitinho o que eu estou falando. O protagonista era uma pessoa que queria levar uma vida normal e viver do seu trabalho. Tinha sonhos como todo mundo, mas que teve um passado de poucos recursos e rodeado de preconceito. Se tudo tivesse dado certo na sua vida, ele não se tornaria o vilão da história. Contraditório, violento, mas que certamente gerou muita empatia e compaixão em muita gente que assistiu o filme. Dica número 3 da construção de personagens fala do aspecto físico. Quando você está num lugar onde tem muita gente, qual é o tipo que mais chama a sua atenção? Sim, é aquele que foge do tradicional. É o que é muito alto, a que usa roupas extravagantes, o que fala sozinho, descabelado, mal encarado, com uma cicatriz no rosto. Tudo isso que a gente vê externamente é resultado das condições de vida dessas pessoas. Dedique um tempo para construir detalhadamente o aspecto físico dos principais personagens da sua história. Por exemplo, uma pessoa rica e vaidosa vai ter mais condições de cuidar da sua aparência. Um morador de rua certamente terá roupas sujas e gastas, barba por fazer, talvez feridas pelo corpo. Tudo vai depender do que você programou para o seu personagem ao longo da trama. Mas por que me preocupar com o visual se a maioria dos livros não traz ilustrações dos personagens? É só uma leitura. Aí que você se engana. Quando você descreve o seu personagem, acontece um processo de reconstrução do aspecto físico na cabeça do leitor e, dessa vez, dentro das experiências de vida de cada leitor. Ou seja, cada um vai ter em mente um personagem diferente. Essa é uma das belezas da literatura. Hoje eu vou falar sobre dimensões do personagem. Quando a gente fala de personalidade, os personagens podem ser divididos basicamente em 3 grupos. Unidimensional. O personagem tem um perfil básico de personalidade. Ele pode ser solidário, egoísta, vingativo, sentimental. É o tipo de pessoa previsível, com atitudes previsíveis. Age sempre da mesma forma, seja qual for a situação. Então, não é o tipo ideal para um protagonista. 2. Bidimensional. Esse tipo de personagem é mais complexo, tem características marcantes, às vezes contraditórias. Por exemplo, um excelente marido pode ser um tirano no ambiente de trabalho. Ou pode ser fisicamente fraco, mas um ótimo estrategista. Pode ser uma mulher não tão bonita, mas muito sensual. Aqui nós já temos um personagem com mais possibilidades no decorrer da história.
E o número 3, tridimensional. Esses são, sem dúvida, os mais realistas. Por apresentarem uma maior variedade de sentimentos e emoções, eles enriquecem a trama com diálogos e reações absolutamente inesperadas. Quanto aos personagens de apoio, eles não necessitam de perfis muito complexos, a não ser que seja imprescindível em algum contexto. Vamos à dica número 5 sobre a criação de personagens, criando laços. Se você conseguir fazer com que o leitor se apaixone ou odeie seus personagens principais logo no começo da história, esse leitor vai ficar curioso e não vai abandonar o seu livro. Ele vai passar a torcer a favor ou contra, dependendo. Se for o herói ou o vilão, vai querer saber o que vai acontecer com eles. E como o escritor consegue criar esses laços de amor e ódio? Trabalhando a identificação, a empatia. Tente humanizar o seu personagem o máximo possível. Todo mundo tem sentimentos, desejos, anseios, dúvidas, medos. Temos nossas crenças, gostos musicais, etc. E todo esse mix é o que geralmente determina as nossas ações e reações. Além disso, tem os fatores externos como a família, o meio em que fomos criados, a época em que se vive. Todos esses fatores ajudam a formatar a personalidade do personagem. Além disso, temos os nossos bloqueios ou aquilo que não se pode fazer em sociedade. A gente gosta de ver que, mesmo em se tratando de ficção, alguém está fazendo exatamente aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo. Só não fazemos por vergonha, medo ou outro motivo qualquer. Isso transforma o personagem num herói para você, porque causou empatia. Você vai torcer por ele, e seja o herói ou o vilão, não importa. Ele te representa. E agora eu vou passar vários tópicos para você formatar seus personagens e deixar bem claro o papel de cada um dentro da trama e a relação entre protagonista e antagonista. São várias perguntas que você vai responder para cada personagem. No final, quando você for escrever a sua história, isso vai facilitar muito, principalmente quando você for criar os diálogos. Primeiro vamos analisar o personagem principal. Ele é cativante o suficiente? Tem força para prender a atenção do leitor até o fim? Ele foge dos clichês? É capaz de surpreender? O objetivo dele tem força para gerar curiosidade? Como o personagem evolui ao longo da história? Como ele demonstra sua força interior e as suas fraquezas? Agora vamos analisar o antagonista. A oposição ao protagonista é forte e interessante? Essa oposição está bem desenvolvida ou serve apenas para servir de obstáculo para o personagem principal? Ele acredita no propósito das suas ações? Ele é realista o suficiente? A oposição é tão forte quanto o objetivo do protagonista? Ela deve ser, hein? Agora vamos analisar a relação entre eles. Os objetivos entre o protagonista e o antagonista são cruciais para os dois. Por que eles não desistem dos seus objetivos? Por que não se afastam? O que liga os dois com tanta intensidade? É isso. Quanto aos demais personagens, é bom que sejam minimamente interessantes também para acrescentarem boas passagens ao longo da trama. E hoje a gente chega ao fim dessa série incrível sobre a criação de personagens. E nesse vídeo eu vou passar mais alguns detalhes para você analisar quando for criar os seus personagens. Vamos aos tópicos. Como são os personagens fisicamente? Eles têm características que os diferenciam de outras pessoas? Isso é um detalhe interessante, principalmente se o seu livro virar um best-seller e for parar no cinema. Já pensou? Como eles se sentem em relação à aparência? Eles se gostam? Gostariam de mudar alguma coisa? Eles são tímidos ou extrovertidos? Eles carregam algum tipo de trauma? Alguma coisa que os persiga constantemente? Isso é bem interessante. Como é a relação com o sexo oposto? Como se comportam com a família? Como se comportam no trabalho? Quais as características do seu círculo de amizades? Quais são seus passatempos? Eles gostariam de mudar o mundo? Aqui fica um ponto a se pensar. Mudar para melhor ou para pior? E o que cada um considera melhor ou pior? Como eles resolvem os problemas? Usam instinto, razão ou emoção?
E por fim, onde eles vivem. Descreva a cidade, a sua casa, os lugares que gostam de frequentar. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa série. Você tem bastante material para criar personagens incríveis. Mas além disso tudo que eu te passei, você pode formular outras perguntas para enriquecer ainda mais as suas histórias. E não esqueça de conferir a minha revista com dicas de escrita. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima!